Olá, nós estamos aqui, mais um domingo meditando, na palavra de Deus, buscando uma palavra de Deus para a nossa vida e para a semana, para meditarmos durante a semana. Essa gravação, ela sempre acontece no Facebook aos domingos e é salva no YouTube. Não é? E aí você pode assistir o momento em que você puder e pode compartilhar. Eu quero também, inclusive, convidar você a se inscrever no canal do YouTube e também, a curtir, ativar o sininho também para receber as notificações quando tivermos vídeos novos. Nessa semana nós vamos, estava pensando, meditando numa coisa que veio ao meu coração, que é sobre talento, Não sei se você já deve ter ouvido, provavelmente você já ouviu ou gostaria de ouvir, que alguém falasse assim para você: puxa, como você é talentoso, como você é talentosa. E o que é isso? O que é talento? O que a palavra de Deus tem para falar a nós sobre talento? Não é? Vamos ver, então. Muito bem, A palavra talento, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de talento, a respeito, quando a gente pensa a respeito de talento, é algo que alguém desenvolve, e que tem naturalmente, e que desenvolve para serviço dos outros, Todo talento ele é revelado, o talento só é revelado quando ele é colocado à disposição dos outros. Um talento que não é colocado à disposição dos outros é um talento desconhecido, Se a gente olha um cantor, você fala: poxa, como ele é talentoso, um artista, ou mesmo um médico muito bem sucedido, às vezes a gente fala: nossa, ele tem um talento, para a profissão. E como é que isso aconteceu? Como essa pessoa conseguiu chegar a ficar tão talentosa assim? Foi naturalmente? Não, ela teve que se esmerar, se dedicar muito. Um cantor, para ele fazer uma apresentação, ele fica horas ensaiando. Assim como um jogador de futebol, quando é muito talentoso, ele também fica horas e horas, semanas, semanas inteiras praticando para um campeonato, para uma partida. E um médico também estuda anos para chegar a fazer uma cirurgia, ser bem sucedido e aí ter tido com uma pessoa muito talentosa naquilo que faz. E todos nós somos assim. Na verdade, todos nós temos os nossos talentos. Você tem o seu talento. E o talento não é somente um dom, aquela coisa que a gente imagina, que é uma coisa sobrenatural e tal. Mas, ou naturalmente você nasce, algumas pessoas entendem de uma forma, outras de outra. Mas a gente vai ver o que a palavra fala sobre talento. Existe uma parábola na Bíblia, onde Jesus nos fala sobre os talentos. Quando Jesus fala sobre os talentos, ele estava falando para aquela sociedade onde talento era uma moeda, que usavam naquela época. Mas ele falou dessa forma para que as pessoas pudessem entender. E nós podemos aplicar essa parábola dos talentos daquela época na nossa vida hoje, com os nossos talentos, as nossas responsabilidades, e as coisas que nós temos nas nossas mãos. E aí a gente tem muito a aprender ainda hoje com esse texto. Vamos lá? Então, para isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus 25, do 14 a 30. Vou abrir aqui a minha Bíblia, Mateus 25, do 14 a 30. Cadê aqui? Eu gosto de ler de papel, Tem a Bíblia virtual, na internet, no celular, mas o de papel, para mim, eu ainda sou do tempo da de papel. Vamos lá. Então está escrito assim, Jesus falando, contando a parábola. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E deu uns 5 talentos, outro deu 2, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. E o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor. Chegando-se por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, preste atenção nisso. Senhor, sabendo
sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? O Senhor pergunta isso, ele não afirma, ele pergunta. Cumpria, portanto, que eu entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançou-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E o que será que isso tem para nos ensinar, né, para falar a nossa vida hoje, né? Então, se a gente for analisar esse texto, tem algumas coisas que nos chamam a atenção, né? Primeiro, que o talento, na verdade, não pertencia àquele que o recebeu. O talento era do Senhor, do dono, né? O dinheiro era do dono. Ele confiou aquele talento, né, aquele dinheiro àquelas pessoas. Da mesma forma, eu e você, se não entendermos que tudo que nós temos vem de Deus, e que o talento que você tem, aí agora eu estou falando dos seus talentos, dos seus dons, as responsabilidades que você tem nas suas mãos e eu nas minhas, se nós não entendermos que vem de Deus, nós caímos num sério risco de cair na vaidade e achar que a gente é grande coisa, né? E isso é um perigo, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto, né? O dono dos talentos. Quem é o dono dos talentos? Ele confia a nós. Deus confia a nós dons. Ele confiou a você os dons que você tem, as suas habilidades, né, os seus talentos e as responsabilidades que estão nas suas mãos, porque ele viu a capacidade que você tem. Tem um texto que diz que na Bíblia que Deus não vai além do que a gente pode suportar. Então ele sabe até onde a gente vai suportar. Então tem horas que a coisa está difícil, mas ele sabe até onde vai, né? E em relação aos dons e aos talentos também, né? Com certeza você tem os seus dons, uns têm mais facilidade para falar, outros para cantar, para tocar, para dançar, para várias coisas diferentes, não é verdade? Para fazer coisas para os outros, né? Prestar serviços aos outros. E isso são dons, são talentos, são responsabilidades que nos são confiadas, né? Para quê? Para serviço dos outros. Porque se você canta muito bem, mas ninguém escuta, né, o seu talento ele está sendo guardado. Mas se você tem o dom para falar, tem facilidade para falar, tem 1000 ideias na sua cabeça, você não coloca no papel, não escreve, não fala para os outros, isso vai morrer com você, esse talento está sendo enterrado, né? E aí não está, para que adianta um talento ser enterrado, não é? Então, tudo aquilo, né, ou mesmo você estudou muito, uma vida inteira, né, para ser médico, para ser advogado, para fazer o que for, né? O que você faz muito bem, ou você costura muito bem, você cozinha muito bem, mas se isso não serve para as outras pessoas, é só para você, ninguém vai conhecer o seu talento, você não está fazendo, né? Você não está fazendo o uso completo que você poderia fazer desse talento, desse dom, dessa responsabilidade que está nas suas mãos, não é? E aí, o que a gente aprende? A gente aprende que isso tem responsabilidade, porque uma vez que não é meu, a gente precisa entender uma coisa. Hoje em dia a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas estão assim, não é meu, que se dane. Mas na verdade é justamente o contrário. Aquilo que não é meu, eu tenho muito mais responsabilidade, muito mais compromisso. Eu preciso ter, não é? Então, eu trabalho em duas coisas diferentes, não é? Em um dos meus trabalhos, eu sou professora. Eu estou lidando, né, com os filhos dos outros. É uma responsabilidade muito grande, porque se a criança, né, ou adolescente, né, está na minha aula e acontece alguma coisa durante a minha aula, está sob a minha responsabilidade e eu vou prestar conta daquilo ali. Então, né, eu preciso estar muito mais atenta, alerta àquilo que é dos outros e foi confiado a mim, né? E você da mesma forma. Então, vamos lá. Assim são os dons e os talentos que Deus nos dá. Nós precisamos colocar à disposição dos outros. Quando nós não fazemos, o que acontece? Olha só, eu gostaria que a gente prestasse atenção. A gente viu o que aconteceu com quem fez bom uso, né? Ganhou 5, fez 5, ganhou 5, fez render mais 5, ganhou 2, fez render mais 2, mas o que ganhou um só e enterrou, ou seja, não fez nada. Ele teve uma fala que nos chama a atenção. A fala dele é a seguinte, olha só. Quer ver? Ele fala assim. Tá aqui. Disse-me o Senhor. Chegando por fim que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunto onde não espalhastes, receoso escondi na terra teu talento, aqui tens o que é teu. Toma o que é teu, né?
Só faltou falar isso. Então, olha só, interessante que ele fala assim, sabendo que és homem severo. E aí isso me chamou a atenção, né? Sobre essa palavra aí, sabendo. Porque essa palavra que o servo fala sobre o talento, depois o Senhor fala assim, sabendo que eu era homem severo, aí o Senhor pergunta a ele. O sabendo que o Senhor usa para falar com o servo é diferente do sabendo que o servo fala com o Senhor, você sabia? Pois é. Então, no grego, né, quando a palavra no Novo Testamento foi escrita em grego, quando o servo fala com o Senhor, ele usa a palavra que no hebraico é ginosko. Eu não sei exatamente, eu não falo hebraico, eu pesquiso, eu leio, mas eu não falo, né? Eu nunca fiz um curso de hebraico, mas eu gosto de pesquisar a raiz da palavra, né? E aí a palavra que está escrita aqui, me perdoem, né, os eruditos e aqueles que falam bem, mas a palavra é ginosko, né? Ou gnosko, né? E aí o que acontece? O que nós aprendemos com isso? O que significa essa palavra, né? O servo fala gnosko, mas na hora que o Senhor vai responder a ele, ele não usa essa palavra, ele usa uma palavra que se chama eidos, para falar do sabendo, do saber. E aí a gente vai ver, porque a palavra que o servo usa para falar com o Senhor, ele fala o seguinte, o gnosko fala o seguinte, absorver conhecimento, vir a conhecer, perceber, né? Mas propriamente, especialmente através da experiência pessoal, conhecimento em primeira mão. Ou seja, o gnosko é conhecer experiencialmente, né? Então, o servo, ele fala que ele conheceu o Senhor, experimentou a severidade dele. Semana passada eu falei sobre considerar a bondade e a severidade de Deus, lembra? Vou falar um pouquinho mais disso também. Interessante que aí ele fala isso para o Senhor. Eu experimentei a sua severidade, fiquei com medo, escondi o talento que o Senhor me deu. Olha o que o Senhor responde para ele. Ele fala assim, o Senhor responde com uma pergunta, né? Ele fala assim, sabendo que és homem severo, como que é? Tá. Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Você sabia isso? Como que... Então vamos lá. Olha só, a palavra que ele fala ali, o sabias é eidos, que significa visão, observação, especialmente na aparência ou na forma externa, visto o que é externo, fisicamente, não é? Então, olha só, olha que interessante. O servo fala que experimentou a severidade, mas o Senhor fala o seguinte, você viu a aparência. O que eu aprendo com isso? Se eu for considerar o que está em Romanos 11, 22, né, que o apóstolo Paulo ele escreveu, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Para aqueles que não estão próximos de Deus e não estão em comunhão com Deus, a severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecerdes. De outra sorte, tu também será condenado. Então, o que a gente aprende com isso? Esse servo mau, o que ele fez? Ele enterrou esse talento. Porque ele tinha experimentado a severidade, porque ele nunca esteve na posição que ele deveria ter estado e nem alcançou o entendimento que deveria ter alcançado, porque não buscou esse conhecimento. Ele enterrou. O que ganhou 5, ele buscou saber mais de como melhorar aqueles 5 e dobrou, multiplicou. O que ganhou 2 fez a mesma coisa, ele buscou formas de multiplicar aquilo ali. E aí ele alcançou a bondade e ele ele teve uma outra experiência com Deus. O servo mau, ele teve a experiência da severidade porque ele era um servo que ele não estava próximo do seu Senhor. Ele era um servo rebelde e ele experimentou a severidade. E conhecendo a severidade, ele não fez nada para alcançar a bondade. Muito pelo contrário, ele enterrou o que tinha e não quis saber. Ele fez a parte dele. Ele achou que, bom, não é meu mesmo, não é da minha conta, vou enterrar, na hora que tiver que entregar eu entrego. E isso é sério, né? Porque às vezes nós fazemos isso, querida. Porque o que acontece? Querida, né? Porque
Deus, ele nos, como eu falei, ele nos dá dons, ele nos dá responsabilidades, ele te deu dons. E você tem. Às vezes a gente olha para os dons alheios e a gente fica invejando, fala, poxa, fulano é tão talentoso, fulano faz isso, fulano faz aquilo, mas você pode fazer a mesma coisa. A diferença é que você não vê o que o fulano faz quando ele não está na sua vista. As horas que ele passa estudando, as madrugadas que ele passa se preparando, as horas que passa treinando, ensaiando, tudo isso, queridos, a gente não vê, né? A pessoa vê o louro, mas não vê a hora do sufoco, o suor derramado. Ninguém vê. As lágrimas derramadas, só Deus vê. Ninguém vê. Né? Então, e aí é que é a maravilha, porque a lágrima derramada, o suor derramado, Deus está vendo. É quando a gente está multiplicando o talento. É isso que faz multiplicar o talento, e Deus está vendo isso. E aí a resposta para isso é servo bom e fiel. Agora, quando eu me acomodo a querer viver apenas a minha vida e aquilo que me foi confiado não me interessa porque não é da minha conta, não é meu, eu vou fazer o que eu quero, aí eu vou prestar conta. E aí a coisa vai ser severa para mim. E aí vem o alerta hoje, né? Para lembrar, o que é talento é o que foi trabalhado, o que foi desenvolvido, o que foi entregue, trabalhado e desenvolvido, né? Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, né, de vida, que eu não sou tão novinha assim, né? Deus usa, queridos, o que você faz na sua história de vida. Se você estiver atento a Deus, Deus vai usar o que está na sua história de vida para serviço dos outros, se você colocar à disposição dos outros. E aí você vai cada vez aumentando mais o seu conhecimento, porque você está desenvolvendo aquilo que foi colocado nas suas mãos, não é? Então eu lembro, né, eu sou de uma época onde não existia ainda internet. Eu com 14 anos eu ficava na loja da minha mãe, que ela tinha loja naquela época, meus pais, e eu ficava na loja, não tinha internet, às vezes não tinha movimento, não tinha nada para se distrair. O que eu fazia? Eu desenhava muito, gostava muito de desenhar, ficava lendo a Bíblia, eu tinha um caderninho onde eu anotava os versículos preferidos e ficava decorando os versículos, né? Eu com 15 anos eu comecei a aprender teclado, um pouquinho de piano. Depois, com 17 anos, comecei a aprender violão, né? Já comecei a estudar inglês desde os meus 14 anos, né? Aí, com 21 anos, eu quis fazer um curso de estética, me formei em estética num nível médio, né? No curso técnico. Com 30 anos, fiz letras. Com 40 anos, eu mais ou menos, né? Antes dos 40, eu comecei a escrever um blog, que tem até hoje esse blog, onde eu coloco meditações, estudos bíblicos, e que já foi lido em mais de 20 países, né? Porque eu estou colocando à disposição de Deus. E eu acho interessante porque eu coloco o texto e não fico acompanhando. Quando dá um dia assim, eu vou olhar para ver como é que está a situação do blog, e a gente vê como tem pessoas que já o leram, né, ao redor do mundo, queridos. Então, isso eu não estou falando para agora minha nenhuma não, tá? Justamente é sobre isso que eu estou falando. É aquilo que a gente coloca à disposição, Deus coloca nas nossas mãos para a gente granjear, e é dele, não é nosso, né? E é ele que vai dar o crescimento, não é a gente não. Né? E até porque eu não estou buscando visualização, estou buscando almas para ser salvas, porque no dia do juízo o que eu quero apresentar para Deus é isso, pessoas que foram alcançadas com seu amor e com a sua graça, né? O resto, a fama não me interessa não, tá? Então, mas a maravilha é essa, porque ninguém precisa ficar vendo e sabendo, e nem eu preciso ficar sendo famosa, nem queridinha, nem muito seguida. O que me interessa é que muitas vidas sejam alcançadas, e as outras pessoas não precisam nem saber se essas vidas estão alcançando, desde que o meu Deus, o meu Pai esteja sabendo, né? E aí, queridos, voltando aqui, então, eu cheguei a publicar um livro também cristão, com palavras de Deus, né? E fiz, agora, recentemente, né, terminei uma faculdade de estética também. Então, eu trabalho, tenho esses dois empregos, né, 2 trabalhos. Eu trabalho como esteticista, sou professora também de inglês, sou professora de português, no momento só trabalho com inglês. E para quê? Para que, através do que eu aprendi até hoje, eu possa servir aos outros. Então, aqueles desenhos que eu fazia lá atrás me ajudam com os meus alunos. Né? O inglês que eu aprendi lá atrás, hoje eu posso ensinar outras pessoas, que vai abrir portas para essas pessoas, né? E de alguma forma, eu fico muito feliz quando eu vejo assim, um ex-aluno, né, que ele já está fora do Brasil, ele está, né, estudando fora do Brasil. Eu falei assim, puxa, que legal, pelo menos um tijolinho naquela construção, ele pode até não lembrar, mas eu ajudei a colocar, isso é tão bom, não é? Então você colocar os seus dons, toda a sua experiência, querido, a serviço dos outros. Porque você tem uma bagagem muito grande. E se você é novo, aproveita para construir essa bagagem, porque vai abrir portas para você e portas para você abençoar a vida dos outros. E isso é muito bom, porque isso é uma forma também de amar o próximo, não é? Então, a gente precisa ter esse entendimento, não é? Em 1 Crônicas 29:14, nós temos um aprendizado com Davi
sobre essa questão de que tudo que está nas nossas mãos não é nosso. Olha, Davi, gente, sendo rei, olha o que ele falou. Ele falou o seguinte: porque quem sou eu, olha só, um rei falando, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos nós te damos. Então eu preciso entender, e você também, tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor, e eu só vou devolver a Ele. Agora eu preciso fazer por onde? Tentar multiplicar isso que Deus me deu, para no dia que eu for entregar com Ele, acabar o meu fôlego aqui, eu morri e vou entregar para Deus, eu não estou com as mãos vazias. Senhor, eu procurei pregar a tempo e fora de tempo. Na minha imperfeição, eu tentei fazer minha parte, Senhor. E eis aqui, está aqui diante do Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, alcançar e abençoar as vidas. A minha missão eu tentei cumprir, Senhor. A palavra do Senhor diz, que o apóstolo Paulo fala que combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Esse é o nosso objetivo de vida. Mais do que ficar rico, mais do que ter um carrão do ano, mais do que ter uma mansão, que isso Deus pode te dar? Pode também, mas mais do que isso, é combater o bom combate, que é o de Deus, a vida espiritual, encerrar a carreira guardando a fé. Esse é o objetivo maior da nossa vida. E para isso, queridos, a gente tem que estudar, tem que dedicar tempo, tem que se entregar a Deus. Não tem jeito, porque para você desenvolver qualquer talento, a gente tem que passar tempo desenvolvendo. E para isso eu tenho que passar tempo com a palavra de Deus, eu tenho que passar tempo em oração, passar tempo em comunhão com o Espírito Santo, tenho que passar tempo estudando aquilo que Deus tem. Desde pequeno, Deus vai colocar em você ou no seu filho a direção daquilo que Ele quer usar. Eu vou falar para você, eu sempre, desde pequeno, eu gostei de escrever. Fiz letras, Meu filho sempre, assim, ele desde a infância, da metade da infância em diante, ele começou a ficar muito bom em matemática. Teve uma época que ele estava ruimzinho, teve uma professora maravilhosa que incentivou ele, ajudou, e ele hoje terminando economia. Então, quer dizer, na nossa infância, Deus já começa a sinalizar os dons que Ele tem para nós. Você vê que tem criança que já tem o dom para cantar, tem criança que tem os seus dons, você percebe que a criança tem uma facilidade para alguma coisa, para se expressar muito bem, fala muito bem, provavelmente ela vai ter alguma profissão, vai ter alguma coisa nessa área, Então, Deus ele já vai sinalizando lá atrás, e tudo isso Ele nos entrega para que a gente se prepare, a gente aperfeiçoe, para que seja para a glória dEle mesmo, porque nós precisamos entender isso, senão eu vou cair no erro da vaidade de achar que eu sou grande coisa, você vai achar que é, e na verdade tudo vem de Deus, e para Ele nós vamos prestar conta no dia final, Então, queridos, tudo o que nos foi dado deve ser cuidado e muito valorizado. O que Deus te deu? Valorize o que Deus tem. Tem um louvor antigo que fala, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tudo que você tem, Deus te deu, valoriza, Porque Deus tem um propósito quando Ele te deu. Então você precisa valorizar, E agora também por valorizar. Aí agora eu quero entrar num outro aspecto. A gente também não pode jogar pérola aos porcos, Então, Deus me deu um conhecimento, eu vou passar. Se a pessoa quiser ver, se ela quiser adquirir aquele conhecimento que eu estou passando, aquilo, ela vai receber, daquilo ali. Agora, nem Jesus ele chegava, se a gente for observar, ele chegava, ele falava parábolas, as pessoas ouviam, E Jesus saía. Ele jogava a parábola e saía. Os interessados iam atrás. Era uma multidão que ouvia, mas só poucos iam atrás interessados. Jesus não ficava a vida inteira jogando todo o conhecimento ali em cima de todo mundo, não, porque nem todo mundo estava interessado. Então, ele falava da parábola, o interessado ia atrás. E assim querido, o Senhor ele te deu dons, o Senhor te deu talentos. E aí, querido, o que acontece? Com esse dom, esse talento, você vai ser usado, mas se as pessoas não quiserem, você também não perca muito tempo. Continue fazendo o seu trabalho, mas não se prenda a quem não quer valorizar o talento de Deus, o que Deus tem, para passar. Porque senão a gente perde tempo, e a palavra diz que a gente deve remir o tempo porque os dias são maus. Não é isso? Então a gente tem que entender, isso é antibíblico? Não, é remir o tempo. Porque a Bíblia nos manda fazer isso. Então, queridos, como vimos no início dessa palavra, o não aproveitamento do nosso talento vai trazer consequências, porque eu vou prestar conta, você também. Nós daremos conta a Deus o que nós temos feito. Então, a gente precisa levar em conta a bondade e a severidade de Deus. Que você, a partir de hoje, possa começar a pensar, analisar, puxa, quais são os meus talentos? Se você ainda não sabe quais são, puxa, quais são os meus talentos? As minhas habilidades, como que eu posso disponibilizar isso para Deus?
E aí você vai se colocando à disposição dele. Deixa o Espírito Santo te guiar, te iluminar, porque quando você começar a cumprir o propósito de Deus, você começar a granjear os seus talentos, você vai estar cumprindo o propósito de Deus. E todo o resto vai fluir em seu favor. Deus vai mover todas as coisas para o seu bem. E outra, e até aquilo que você não fez, ele vai pegar e vai te dar. Porque aquele que granjeou 5, ganhou mais 5. Só que aquele que não fez nada, Deus tirou do que fez e deu para o que tinha. Então, Deus vai te dar além até do que você está fazendo. Então, querido, que isso seja para a sua vida uma palavra de bênção para te estimular a granjear os seus talentos e aquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até a semana que vem.